agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero ler um texto, do capítulo 103 dos Salmos, com os irmãos, e eu peço para que vocês, aqueles que podem abrir suas Bíblias e acessar os aplicativos, e aqueles que puderem também ficar de pé, para nós fazermos essa leitura, o Salmo de Davi, número 103, todo ele, de forma alternada, participativa, entendendo o que você está lendo, e não apenas como um mero ato repetitivo da liturgia, mas uma palavra ao nosso coração. E sempre que nós lemos a palavra, ela tem muito a falar para nós todos. Amém? Salmo 103, eu vou ler o primeiro, os irmãos vão alternando comigo em seguida. Diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas é a mesma palavra, o mesmo sentido. Capítulo 103 de Salmos, versículo 1 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser.
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que enche de bens a sua existência, de modo que a juventude se renova como a da águia. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim, da mesma forma, é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês são servos que cumprem a sua vontade. Louvado seja para sempre o seu nome. Me permitam ler apenas novamente, a partir do verso 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso. Aqui na versão diz muito paciente e cheio de amor. O 9 diz: o Senhor não acusa sem cessar, e Ele nem fica ressentido para sempre. E fecha o 10 dizendo e que Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Somos todos muito impacientes com quem nos fere, né? Às vezes somos até com aqueles que nem nos feriu. Muitas vezes somos cruéis porque achamos que fomos feridos por alguém que não nos feriu. Estamos sempre impacientemente em estado de impaciência para enxergar o próximo, sobretudo para perdoar. Não é assim o nosso Senhor. Não é assim a nossa referência. O 9, ele diz que o Senhor não é alguém que acusa sem cessar. Você já fez isso? Claro que fez, eu fiz. Todos fazemos. Guardamos rancores, como se fosse um animal de estimação. Querido, não é assim o Senhor. O nosso Senhor, o Senhor que você veio adorar, Ele aqui hoje. Ele não é assim.
O 10 diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E nem a retribuição que vem do Senhor não é conforme as nossas iniquidades. Você já pagou o mal que lhe fizeram com o mal? Já, que eu sei que já, porque eu também já paguei. Porque o nosso coração é assim, mas o do Senhor que nós devemos seguir não é assim. Então, a proposta do texto é que nós nos aproximemos mais de um modo sincero de agir com o Senhor e para com o próximo. Amém? O Senhor é misericordioso. Você se sente perdoado por Deus? Amém? Eu me sinto leve, mas me sinto pecador ainda todos os dias, necessitado dessa misericórdia. Então, a lógica, não a lógica humana, que é pó, é a lógica divina. Ela é aquele que foi agraciado e perdoado, ele também perdoe e agracie. E viva com graça. Porque o Senhor é graça. Então, não é só um mero momento da liturgia repetitiva, cansativa do domingo à noite. A palavra tem que falar o nosso coração. E ela tem que ser seguida. Hoje de manhã, na escola dominical, o irmão Eric estava aqui comentando com a gente sobre o nosso compromisso de santidade. O Senhor nos chama, nos transforma, nos regenera. Ele morreu na cruz, derramou sangue, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, está entre nós, é a força da igreja. Mas nós temos a responsabilidade de nos santificarmos como os vasos santos, para que Deus opere em nós a sua graça. Amém? Então, nesse instante, reflita nisso. Por que eu tenho sido tão cruel com as pessoas? Por que eu sou tão rápido no gatilho da minha língua de acusar? Às vezes nem sei da história, já estou criando um problema para com os outros. Calma, irmãos. O Senhor é refrigério para nós. A graça, ela não é de bagunça. A graça não é para fazer fuxico. A graça é uma graça plena de paz. Agora quem decide é você. Se quer ser vaso de bênção ou vaso de maldição. O Senhor não é assim. O Senhor sempre nos trata com eterna benignidade. Amém? Se não fosse assim, nenhum aqui na China, na Itália, em Tegucigalpa, no Cruxati, a terra da minha querida mãe, tinha nenhum vivo. Tinha se acabado tudo, porque pense em gente que gosta de pecar, somos nós. E pensa se Deus fosse impaciente para perdoar. E se Ele fosse responder conforme a nossa dureza de coração, estaria tudo exterminado. O amor de Deus é referência para nós. A graça perdoadora é referência para nós, que dissemos que somos cristãos. Agora, se você está só brincando, aí o preço que vai pagar é você. Feche seus olhos, medite nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus maravilhoso, Senhor de misericórdia, a tua palavra, Senhor, está repleta de textos maravilhosos, de ações do teu Filho Jesus Cristo, e dos salmistas, dos escritores que falaram a teu respeito sobre a tua bondade. E esse texto que nós acabamos de ler, que fala aos nossos corações, que confronta o nosso modo de ser, de agir, de pensar. É nesse instante, ó Pai, que a tua palavra queima em nossos corações, que nós pedimos perdão mais uma vez. E nós rogamos e suplicamos a tua misericórdia, que nós, ó Pai, entendemos, sabemos e pedimos que o Senhor continue sendo o Senhor misericordioso, conforme descrito no texto. Um Deus que não se apressa em acusar-nos. Muito embora nós estejamos totalmente pecadores. Um Deus que tem paciência para com os que erram.
um Deus que não se apressa em acusar, um Deus que visita as nossas gerações com a sua misericórdia, os filhos dos nossos filhos, cuja misericórdia é eterna, é plena, é a força que o Senhor nos dá a cada dia. Ó Pai, que nesta noite, nesse instante, a tua igreja está falando contigo, e o Senhor que sonda e conhece o meu coração e o coração de cada um aqui presente, o coração daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, o Senhor, a tua bênção possa chegar até eles também. A todos quanto ouviram essa palavra, a todos quanto leram essa palavra, que ela possa realmente causar um efeito transformador em nossas vidas e confrontar, ó Pai, a nossa prática diária. Tantas vezes temos sido tão maus para com o nosso irmão, para com a nossa irmã, para com o próximo que não conhecemos. E nós te rogamos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o teu perdão sempre. Não nos trata, ó Pai, segundo as nossas iniquidades. Tudo te rogamos, tudo te pedimos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Podeis sentar, irmãos.
Vamos louvar o Senhor com o cântico do Inário, número 334, do Inário Presbiteriano. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim. Apressado fugi, converter-me, seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecado. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas. O refúgio na tempestade, Uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem pra te salvar. Ele vem pra te contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos a honra de ouvir a palavra do Senhor Jesus através de seu servo Eric, que vai ser o instrumento para nós nessa noite de bênção. Espero que você esteja aí orando, seu coração, escute a palavra ela fala a todos nós estamos aqui para isso, para ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, e Deus abençoe o nosso irmão Eric. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui hoje com os irmãos, com a grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E é grande responsabilidade mesmo, irmãos. Hoje eu estava em casa e minha mãe percebeu, enquanto eu preparava o sermão, que eu estava um pouco ansioso, e ela perguntava, por que tu fica ansioso se sempre tu prega? Ela diz assim, porque a responsabilidade de trazer a palavra de Deus é muito grande. E por mais que eu queira e que eu me prepare, talvez eu nunca vá ser digno, esteja preparado o suficiente para trazer a palavra de Deus, como o Senhor gostaria que eu fosse feito. Amém, meus irmãos? E eu convido os irmãos para fazer uma leitura comigo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 29. Efésios, capítulo 4,
versículos 17 ao 29. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seus corações, tendo-se tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometerem todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixam renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedendo da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para edificação conforme a necessidade, e assim transmitam a graça aos que ouvem. Amém. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus querido e Deus santo, Tu sabes, ó Deus querido, que não nos pertencemos mais, que somos Teus, Senhor. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que nos conduza segundo a Tua verdade, segundo o Teu propósito, ó Deus, que aqui não prevaleça o homem, mas que o Teu Espírito Santo nos guie segundo o Teu propósito. É assim que eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente compreender esse texto melhor e entender a motivação de Paulo para escrever esse trecho para Efésios, é interessante a gente compreender o ambiente da época e como se encontrava a igreja naquele momento. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor, a quarta maior cidade do Império Romano. Era, portanto, uma cidade que adorava a deusa romana Diana, na cultura grega conhecida como Ártemis. A cidade de Éfeso, ela dominava o mercado náutico e o rodoviário. Era uma cidade fortificada, era uma cidade riquíssima, de grande cultura, possuía a terceira maior biblioteca do mundo antigo. Então era uma cidade que o mundo olhava para ela. E Paulo se dedicou, em uma das suas viagens missionárias, muitíssimo a essa cidade. Em meados do primeiro século, Paulo estava empenhado fortemente a pregar naquela cidade. E muitos foram os que creram e que se converteram. Entre eles, haviam mágicos, como o mundo antigo chamava, que também se converteram. E esses mágicos, eles queimaram seus livros, que eram muito caros e muito raros, nas praças públicas à vista de todos. Fazendo uma conta do que foi queimado, na época dava 50 peças de prata, que para o mundo antigo isso era uma fortuna. Então, irmãos, para a gente entender o que era a igreja naquele período, nós tínhamos pessoas que tinham vindo de um paganismo fortíssimo, pessoas que brigavam, e no período de Paulo brigavam muitíssimo, por conta da sua deusa
a qual eles adoravam. Mas a igreja, ela estava lá, estava situada com pessoas convertidas daquela religião antiga, e Paulo tinha que ensinar aquele povo como verdadeiramente deveríamos ser cristãos, pois muitos deles estavam na igreja, mas com os velhos hábitos do mundo, da vida antiga. Por isso, Paulo aqui no texto que a gente leu, ele cita: a vida velha passou, agora nós vivemos uma vida nova, e essa vida tem que ser cheia do Espírito Santo. No versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 4, Paulo nos lembra que somos um só corpo, uma só fé, um só batismo e temos um só Senhor. Por que ele falava isso para aquele povo? Porque ele teve que lembrar à igreja que nós pertencemos a um só Deus, e esse Deus é o dono de nossas vidas. Porque havia entre eles dissensões, pessoas que já questionavam se era somente Deus, somente Cristo. Então Paulo teve que reensinar isso àqueles irmãos. Do versículo 7 ao 16, Paulo nos alerta à maturidade, ao conhecimento, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nessa situação, era muito comum que alguns que estavam na casa do Senhor, ao ouvir doutrinas antigas, voltassem aos velhos costumes, voltassem a viver como outrora eles viviam. Por isso Paulo ele falava: se dediquem à palavra de Deus, amadureçam, não deixem de ser criança que são levados pelas mãos, pelos pais para onde querem. Vocês têm que crescer e amadurecer para entender e compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Do versículo 17 ao 24, que é o que a gente leu aqui, Paulo nos chama a largar a vida que vivíamos quando éramos gentios, que tínhamos seus entendimentos obscurecidos por enganações da verdade, pelas nossas vaidades e pelos nossos corações duros. No texto que lemos aqui, aonde vamos nos deter mais a mensagem, o que me chama a atenção é que muitas vezes nós estamos na igreja com o coração endurecido, com o nosso entendimento nos levando à vaidade intelectual, a ponto de nos sermos duros ao receber a mensagem do Senhor. Em muitos aspectos, a igreja tem falhado nisso, e o que a gente vê é uma demanda imensa de pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. É o que a gente mais vê hoje, são igrejas que pregam a teologia da prosperidade, abarrotadas de pessoas. E igrejas que pregam o evangelho genuíno, ficando cada vez com menos membros. Por que isso se dá? Porque há em nós ainda imaturidade do conhecimento da palavra de Deus. Paulo fala: não basta somente nós estarmos na igreja, não basta somente nós permearmos entre os irmãos, nós somos um só corpo, mas nós temos que ser frutos para o próximo. Nós nunca podemos deixar de amadurecer e crescer na palavra de Deus. O Evangelho, ele nos ensina diversas coisas, mas o que é mais interessante do Evangelho é que a palavra nunca é só para nós, é para o próximo também. O Senhor quer que nós frutifiquemos dessa maneira, mas não só aqui dentro da igreja, não só aqui. Hoje mais cedo na escola dominical, e assim, irmãos, está tendo escola dominical, todos os domingos, quando não tem, é comunicado. O presbítero Júnior e o presbítero Aristarco estão muito ansiosos para voltar da aula, e está faltando só vocês virem para a escola. Então pode vir que tem aula, tá? Então, meus irmãos, quando a gente entende
que a palavra de Deus ela tem que amadurecer em nós para que possamos entregar àqueles que ainda necessitam da palavra, nós começamos a trabalhar diferente, nós começamos a entender diferente. E Paulo era isso que Paulo queria daquele povo, um povo que ia para a igreja, mas não frutificava, que voltava para a sua casa e ouvia a conversa de alguém falando de Diana novamente, e ele dizia: mas Paulo, Diana tem abençoado ali a casa do irmão, e a minha? Porque as pessoas começam a entender que servir a Deus é uma troca de moeda. As pessoas entendem que servir a Deus, o Senhor vai deixar o nosso bolso cheio de dinheiro. Nós entendemos que servir a Deus, nós nunca vamos adoecer. Mas, irmãos, servir a Deus não nos livra de nada disso. Nós vamos passar por tribulações. Certos momentos nós podemos passar por uma falta de dinheiro ou por alguma doença. Ou você conhece alguma igreja aí que não tenha pessoas que adoecem? Não, nós não conhecemos. Paulo queria que as pessoas compreendessem que servir a Deus era a esperança de vir o Senhor nos resgatar deste mundo, porque este mundo aqui ele está perdido, está condenado. Já não há mais esperança para este mundo. E a nossa esperança também ela é única como corpo. Todos nós aqui esperamos a Cristo. Todos nós esperamos que o Senhor venha nos tirar desse mundo. Então, meus irmãos, pessoas que estavam novamente na igreja, mas com saudade deste mundo. Talvez muitos na igreja sintam saudade daqueles tempos antigos, de festa, de bebedeira, de alguma coisa mais que se fazia. Eu quero dizer para você que essa vida passou e que devemos viver um renovo espiritual em nossa vida, pleno, forte, e que a palavra de Deus ela deve reinar em nosso ser. No versículo 25, Paulo ele se atém a alguns pontos, do versículo 25 ao 29. Ele diz o seguinte: por isso, deixem de mentir, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmãos, uma cidade de grande mercado, era muito comum alguém enganar para conseguir algo a mais. Era muito comum, numa barganha ou numa troca de alguma coisa, alguém enganar alguém, mentir. E isso estava entrando dentro da igreja. E Paulo está dizendo: olha, aqui agora é um só corpo. Nós não podemos enganar o irmão. Nós não podemos mentir para o irmão. E muitas vezes, quando falamos da mentira, nós ignoramos certos aspectos da mentira. Tipo, mentiras pequenas. Muitas vezes a gente desconsidera, fala ela mais facilmente. Bom, se for para mim, eu não estou em casa. Fala que eu estou doente, eu não vou. O Senhor não barganha com mentira. Não há justificativa para mentira. Essa escala de grande ou pequeno, quem criou foi o homem, mas para Deus é mentira. Então, quando nós tratamos não só com os irmãos da igreja, mas com este mundo, o cristão ele deve estar com a verdade na boca. A verdade ela deve ir ao próximo. Ela deve seguir adiante, e só assim este mundo verá que os cristãos são diferentes. O irmão Erasmo tinha um comércio antigamente. A pessoa podia chegar lá e dizer: ó, vou lá no irmão Erasmo e vou comprar dele, porque o irmão Erasmo é uma pessoa honesta que fala a verdade.
E todos que demonstram honestidade no que faz, é visto de forma diferenciada na cidade. Não tem outra forma. Versículo 26 e 27. Diz assim: irem-se, fiquem irados, mas não pequem. Mas como ficar irado? Para ficar irado, a ira que Paulo está falando aqui é contra a injustiça desse mundo. Fique irado, mas com a injustiça desse mundo, com o que é mal, com o que está errado. E em seguida ele diz: não permita que a ira durma contigo. Por quê? Para que não venha um inimigo e tome a tua paz. Porque quando permitimos que a ira permaneça dia após dia, nós criamos em nosso coração a mágoa contra o nosso próximo. Nós criamos em nosso coração um desejo ruim para com o nosso próximo. Por esse motivo, Paulo nos ensina: a gente deve se irar contra as coisas desse mundo. Mas quando esse mundo vier até nós nos ferirmos, que nós devemos orar ao Senhor, nos deitar e pedir perdão, porque a nossa ira veio, mas que ela não permaneça até o outro dia, para que Satanás passe ao largo de nossas vidas, e assim mostrar mais uma vez para esse mundo que ser cristão é diferente. Versículo 28, não roubem. Trabalhe com as mãos e faça tudo o que é bom. Para quê? Para a gente comprar uma roupa legal? Para a gente fazer uma festa de fim de ano bem bacana, uma mesa farta? Paulo ensina uma coisa fantástica aqui. Trabalhe para que você tenha como ajudar o necessitado. Quantas vezes nós passamos esse período do ano que nós vivemos, que nossas mesas estão repletas. Passamos felizes, confraternizando com nossos amigos, parentes, mas muitas vezes esquecemos daqueles que estão necessitados, que não têm o que comer, que não têm o que vestir. Muitas vezes em nossa rua pode ter alguém que precise de uma roupinha melhor, e nossos guarda-roupas estão cheios e abarrotados de roupa que muitas vezes nós nem usamos. E muitas vezes estão procurando lá no meio, lá encontramos uma roupa. Olha, faz tempo que eu não vejo essa roupa aqui. Nem lembrava que estava mais por aqui. Entender que o cristão, ele também é a esperança para alguns desse mundo. Não existe uma outra maneira de servirmos a Deus senão por meio desses ensinamentos que Paulo nos ensina. Se negligenciamos esses ensinamentos, nós negligenciamos a forma de ser cristão. Nós negligenciamos a forma correta que Paulo ensina que é ser cristão. Nós não estamos dando a importância verdadeira para a palavra de Deus. Versículo 19 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Irmãos, isso é um exemplo pequeno, mas você já esteve perto de alguém, você fazendo alguma coisa ali, a pessoa do seu lado nem lhe ajudando não está, mas disse assim, ó, isso aí não vai dar certo não. Não é só ruim de ouvir, a gente fica chateado porque a pessoa nem viu o fim e já julgou, isso aí não vai dar certo não. É um exemplo pequeno,
para a gente entender que a palavra do cristão, ela deve ser como o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus, do início ao fim, ela sempre foi levada aos servos de Deus como a palavra da esperança. A palavra que traz o conforto em meio à perseguição, em meio à luta. Esta palavra, ela sempre trouxe conforto aos corações dos servos de Deus. A palavra do cristão, ele deve ser semelhante a ela. Nós lembramos muitas vezes de orar pelos irmãos, de pedir oração por alguém doente, mas esquecemos de falar algo. Mas esquecemos de comunicar para o mundo a esperança que a palavra de Deus anuncia. Você está doente? Você está passando por qualquer tipo de dificuldade? Não se preocupe não. O Senhor vai voltar. O Senhor vai nos tirar desse mundo perdido. O Senhor vai nos tirar desse lamaçal que está esse mundo. Hoje mais cedo, na escola dominical, o presbítero até falou que a gente falava dos vasos de honra. Como podemos anunciar a esperança desse mundo se não nos purificarmos, se não nos limparmos, se não nos colocarmos diante de Deus com a vontade real e verdadeira de fazer a sua obra? Porque muitos aqui podem até pensar que a obra é do presbítero, que a obra é do professor da escola dominical, mas a obra foi entregue a cada um de vocês no momento em que vocês foram chamados. Vocês são responsáveis por levar para este mundo a palavra de esperança. A palavra que diz, não te preocupa não, o Senhor está voltando. A palavra de esperança vai dizer, sirva a Deus que Deus vai deixar um carro aqui cheio de dinheiro para ti, bem novinho o carro. Essa não é a palavra de esperança. Essa é a esperança que esse mundo quer, que esse mundo anseia. Mas a esperança verdadeira para o povo de Deus é a volta de Cristo. Não existe nenhuma outra esperança para este mundo, somente a volta do Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo, não é Diana ou Artemis, não é Zeus, não é Júpiter, não é nenhum deles, eles não podem fazer nada por vocês. Mas Cristo, Ele pode. Cristo se sacrificou por nós. Cristo nos ensinou e nos mostrou por meio da sua palavra como termos uma vida digna diante dessa sociedade. E muitas vezes esquecemos de usar essa palavra. Nós esquecemos. Olha que ensinamento belo. Trabalhem. Não com desejos próprios, mas para que vocês possam ir até aqueles que necessitam. Pastor Carlos Queiroz, em seu livro, se eu não me engano, Pai Nosso, se eu não me engano esse é o nome do livro, ele tem uma frase belíssima, que diz, orar a Deus agradecendo o pão nosso de cada dia, porque nós temos o pão na mesa, nos torna diretamente responsáveis pela mesa do nosso irmão. Quando o Senhor nos abençoa com roupas para vestir, o Senhor nos torna diretamente responsáveis pelos que não têm o que vestir. Nós estamos em momentos de comemoração, que é o Natal, e logo vem um ano novo. Mas para muitos, o ano vai continuar difícil, como esse ano que passou. Além de tudo, de um ano que foi difícil para quem trabalha, porque muitos perderam o emprego, muitas empresas fecharam.
Muitos ainda estão sem esperança de algo melhor para acontecer para a sua vida. E o que falta é os cristãos chegar lá e dizer assim, ó, há esperança. Há esperança. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que você vá simplesmente com essa palavra, há esperança. Não, que você esteja pronto para ajudar a necessidade dele. Muitos daquela cultura pagã tinham uma forma tão fechada de crer, que era assim, olha, se tu está passando necessidade, é porque tua vida não está legal. Nós vimos isso com os fariseus. Quando as pessoas estavam doentes, os fariseus, ó, pecou, está aí, ó. Os pais pecaram, quem está pagando é o filho. E quando Jesus, a esperança viva, andava entre nós, ele chegava para eles e com um simples gesto de humildade, ele dizia, fica bom. O Senhor simplesmente não anunciava que era a esperança desse mundo. Ele atendia a necessidade do necessitado. Muitos que ouviam a palavra de Deus podiam muito bem ser dispensados para as suas casas sem comer nada. E o Senhor, preocupado com eles, dizia, não, eles vão desfalecer pelo caminho. Tragam com os peixes aqui, os pães, mas Senhor, só tem 2 peixinhos aqui, tem 2 pão secos, como é que a gente vai fazer? E o Senhor se indignava com a incredulidade daqueles homens, porque muitas vezes já tinham visto Cristo multiplicar o pão e o peixe. E o Senhor mostrava para eles mais uma vez, nós não tivemos o privilégio de vermos Cristo curando cegos, multiplicando o pão, como eles tiveram. Mas nós temos o grande privilégio, a grande honra de sermos chamados de bem-aventurados por crer nele, sem nunca o ter visto, e de carregarmos a sua palavra. Palavra essa que para muitos era uma guerra para obter uma bíbliazinha dessa. Se vocês não leram o Contrabandista de Deus, vocês precisam entender ou ler, para que vocês possam compreender a importância de a gente ter uma Bíblia hoje, de termos acesso à palavra de Deus hoje com tanta facilidade que temos. Muitos morriam simplesmente por carregar a Bíblia. E a palavra de Deus, ela era disseminada de tal modo que os Países Baixos desse mundo, todos eles ouviram a palavra de Deus e se converteram. Dinamarca, Irlanda, Noruega, todos eles se converteram. Mas por conta do endurecimento dos nossos corações, pela cegueira que há em nossos olhos por conta de nossa vaidade, esses mundos, esses países estão se perdendo. A Holanda está entregue à prostituição e às drogas. Recentemente eu tive lendo que os Países Baixos, que eram conhecidos como os países da Reforma Protestante, muitos deles estão voltando a adorar a Zeus, Thor e Frei, os mesmos deuses pagãos que antigamente, no século IX, era adorado. Como é triste, irmãos, ver que nós cristãos, nós nos acomodamos de tal modo que até mesmo histórias que a gente hoje lê em história em quadrinho estão ganhando força e ganhando pessoas neste mundo. E nós perdendo a oportunidade de anunciar a esperança para este mundo. A esperança que é o Senhor. Não existe uma outra forma. Nós temos que ir. Nós somos sal para esse mundo, nós precisamos dar sabor a ele. Não só em nossas casas, que bem devemos ser,
não só nos nossos ambientes, mas em todo o mundo. Eu considero que a gente hoje, a gente é muito pouco ambicioso em relação ao anunciar a palavra de Deus. Antigamente, quando alguém queria conquistar o mundo, ele atravessava o oceano de barco, enfrentando tempestades, furacões, tudo dentro do mar. Mas nós hoje podemos fazer isso numa viagem de um dia. Talvez se tirássemos 30 minutos para ir na casa do irmão que mora perto de nossa casa, muitas vezes não fazemos. O anúncio da palavra de Deus está em nossas mãos, mas nós estamos de bocas fechadas. Veja como se encontra o país hoje. Como se encontra? Hoje nós conversando pela manhã, a gente tratava exatamente disso. Que o mundo hoje é entregue a coisas ridículas. Hoje os heróis desse mundo aqui são cantores que nada agrega. São pessoas que estão lá nas redes sociais, mas não falam nada que sirva. São os heróis muitas vezes das crianças. Eu fico olhando os meus sobrinhos, eles ficam assistindo muitas vezes, lá em casa foi proibido certos apresentadores do YouTube de criança lá, porque ensinam até mesmo o filho a ser mal criado. Ensinam, o meu sobrinho maior, ele chegou para o pai dele, fez um escândalo quando entrou dentro do carro, bem que ele disse que se eu chorasse, meu pai ia me escutar. Nós temos que entender que esse mundo, ele não poupa adultos e nem crianças. Não poupa. Enquanto nós ficarmos calados, omissos ao que ocorre neste mundo, nós estamos compactuando e voltando à velha natureza. Mas irmão, venham para a igreja, eles também iam, mas não faziam nada, não amadureciam no Evangelho, não percorriam nem faziam a vontade de Deus. Então, meus irmãos, para concluir a mensagem, eu mais uma vez gostaria de ler o versículo 29, do capítulo 4, que diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam a graça aos que ouvem. Amém, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças. Nós rogamos a Deus, damos graças ao Senhor pela vida. Nosso querido irmão Eric, que hoje à noite nos foi esse vaso de bênção que o Senhor utilizou para trazer a sua mensagem, a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico agora, e nesse momento nós reservamos para o nosso ofertório. O Senhor, entendendo que o Senhor não precisa e nem gosta de dinheiro, mas o templo do Senhor, ele precisa de manutenção. E nesse instante nós convidamos aos irmãos que de coração quiserem ofertar a casa do Senhor e façam, e os nossos visitantes não se sintam nem um pouco constrangidos a participar, a não ser que de coração desejem e queiram. Enquanto nós entoamos mais um louvor, os irmãos podem fazer e trazer suas ofertas ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Quando
sou fraco, sei que tu és forte. Com poder, reveste-me, estende tua mão para curar, estende tua mão aos presos libertar. Tua cura aos quebrantados, que eu seja ousado, levarei a tua vida, assim irei, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem sido fiel para conosco, com nossos irmãos, com todos aqui, com o teu povo, tem abençoado com toda sorte de bênção. Nós te rogamos, ó Pai, que tu abençoes cada um aqui, né, em teu santo nome, não só os que trouxeram oferta, mas sobretudo aqueles que entendem, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus que está no controle de nossas vidas. Então, nós te damos graças. Que tudo, ó Pai, que seja arrecadado na tua casa, continue sendo investido direta e exclusivamente no crescimento da tua obra. No santo e poderoso nome de Jesus te rogamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de nós nos despedirmos, queria repassar alguns avisos.